Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena, de todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Hoje é sábado, dia 23 de março e o ano é 2024. Então façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Se seus dias não estão sendo bons, se você não está obtendo bons resultados, lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então procure esvaziar a sua mente, procure limpar a sua mente e colocar dentro da sua mente somente a luz de Deus, somente a luz divina. Agindo assim diariamente, com certeza você passará a ter dias bons e com ótimos resultados. Mas lembre-se, isso só vale para aquela pessoa que é constante em tudo o que faz. Tem que fazer isso diariamente. Não adianta nada você fazer isso durante um dia, durante uma semana e achar que você já vai conseguir resolver os seus problemas, vai conseguir obter dias bons e dias com bons resultados. Faça isso diariamente por toda a sua vida. A sua vida começa a cada amanhecer. Então bora lá? Façam todos um ótimo sábado, como já disse, e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 32, o capítulo 32 do livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, que é o quinto livro escrito por Moisés, também o quinto livro da nossa Bíblia Sagrada. E este livro trata dos discursos, três sermões que Moisés fez ali para o povo de Israel, quando aquele povo estava acampado ali nas planícies de Moabe, preparados para a conquista da famosa terra prometida. Então o que faltava agora era aquele povo atravessar o Rio Jordão e finalmente conquistar a famosa terra prometida. Então nesse livro trata então dos três discursos de Moisés para enaltecer, para trazer mais coragem, para levantar a moral do povo de Israel para que eles pudessem conquistar a famosa terra prometida. Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida, para fortalecer o nosso trabalho, para trazer mais seguidores aqui para o nosso canal, para que a gente possa levar a uma mensagem de motivação, de alegria, de paz espiritual, de vida plena, levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, pois é somente seguindo o caminho de Deus, somente com a palavra de Deus é que você vai conseguir obter resultados na sua vida. Então já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa de onde você estiver assistindo a esse vídeo. Então se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixa assim somente o positivo, a mãozinha ali de positivo, perfeito? Deixe aí o seu like, deixe aí o seu gostei, pois agindo assim a plataforma vai entender que este material é relevante e vai levar para mais e mais pessoas, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Com certeza você vai aprender muito no dia de hoje, vai ter muito conhecimento, vai adquirir mais conhecimento para tocar melhor a sua vida. Então vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida. E por que eu falo que a Bíblia é um manual de instruções para a vida? Porque é nela que você vai encontrar respostas para todas as perguntas, todas as questões pertinentes as questões pertinentes à sua vida, todos os problemas que você esteja enfrentando, sejam eles familiares, sejam eles amorosos, sejam problemas conjugais, sejam problemas financeiros, sejam problemas emocionais, você vai encontrar respostas aqui na nossa Bíblia Sagrada para você poder tocar melhor a sua vida, ok? Então vamos abrir aqui
no livro de Deuteronômio, vamos abrir aqui a Bíblia, no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, lembrando a você que esta é uma continuação de uma história, estamos lendo o livro de Deuteronômio, estamos lendo e comentando o livro de Deuteronômio e chegamos no capítulo 32. E se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria para melhor tocar a sua vida, eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores aí na nossa playlist chamada Deuteronômio, para você poder adquirir mais sabedoria e mais conhecimento. Então vamos seguir aqui com nossa história, com nossa leitura. E no capítulo 32 do livro de Deuteronômio, Moisés diz assim: Ouve, ó céus, e falarei, e ouve, ó terra, as palavras da minha boca. Então é Moisés se dirigindo ali, como já disse, são os 3 discursos que Moisés fez ali para o povo de Israel. E neste terceiro discurso ele está tratando exatamente das bênçãos, dos milagres que Deus opera na vida daquela pessoa que segue os seus princípios, segue suas leis, segue o caminho de Deus e segue os mandamentos de Deus. Deus opera milagre e bênçãos na vida daquela pessoa que obedece os seus mandamentos, perfeito? Então é Moisés aqui se dirigindo ao povo de Israel. Então Moisés diz assim: Ouve, ó céus, e falarei, e ouve, ó terra, as palavras da minha boca. Versículo 2: A minha doutrina gotejará como a chuva, a minha fala destilará como o orvalho, como a garoa sobre a terra erva, e como a chuva sobre a relva. Então as minhas palavras, né? As minhas palavras, as minhas doutrinas, os meus ensinamentos, os meus mandamentos gotejará como a chuva. A minha fala destilará como o orvalho. Então, o que diz aqui? Que tudo é um processo, né? Tudo é um processo, né? É um gotejamento, é um pingar. O pingar é melhor do que secar. Perfeito? Já existia esse ditado antigamente: pingar é melhor do que secar. Então é melhor que você receba alguma coisa do que você não receber nada pelo seu trabalho. Versículo 3: Porque divulgarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus. Porque divulgarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus. Versículo 4: E ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Em Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto é ele. Ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Em Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto é ele. Então em Deus não existe iniquidade, não existe perversidade, não existe maldade. Deus é pura vida. Deus é tão vida, que se vocês olharem lá, se vocês acompanham aí nossas leituras, nossos vídeos, você vai ver lá que Deus ele não puniu com a morte. Quando Caim matou Abel, Deus não puniu Caim com a morte. Ele sabia o que tinha acontecido, no entanto, ele deixou Caim sobreviver. Ele deixou Caim viver. Se Deus fosse o Deus da morte, Deus não teria deixado Caim sobreviver, já teria eliminado a maldade ali na sua raiz. Versículo 5: Eles se corromperam. A mancha deles não é a mancha dos seus filhos. Eles são uma geração perversa e deturbada. Então eles se corromperam. A mancha deles não é como a mancha dos seus filhos. Eles se corromperam. A mancha deles não é a mancha dos seus filhos. Eles são uma geração perversa e deturbada. Versículo 6: Assim recompensais ao Senhor, ó povo tolo e insensato. Assim recompensais o Senhor? É uma pergunta que Moisés está fazendo ali para o povo de Israel. Assim recompensais o Senhor? Ó povo tolo e insensato, não é ele o teu pai que te comprou? Ele não te criou e não te estabeleceu? Então quem foi que criou aquele povo e quem foi que estabeleceu aquele povo? Versículo 7: Lembra-te dos dias de antigamente, considera os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te mostrará, e aos teus anciãos, e eles te dirão.
Então lembra-te dos dias de antigamente, considera os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te mostrará, e aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividiu entre as nações a sua herança, quando separou os filhos de Adão, definiu os termos do povo conforme o número dos filhos de Israel. Versículo 9: Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Versículo 10: Ele encontrou uma terra deserta e no deserto solitário e uivante, ele o guiou, ele o instruiu, ele o protegeu como a menina dos teus olhos. Então, Jacó encontrou ali uma terra deserta, perfeito? E foi onde que ele se estabeleceu ali, ele, seus filhos, ele, suas esposas, ele, sua família, perfeito? Nesta época, quando Jacó encontrou essa terra, Raquel, sua amada, já havia perecido, já havia morrido. Então só estava ele, Jacó, seus 12 filhos, mais sua filha Diná e suas 3 esposas, suas 3 mulheres, né? Que foram aquelas que deram os filhos para ele, ou seja, Raquel já havia perecido. Raquel é mãe apenas de José e de Benjamim. Os outros filhos, Moisés, aliás, Jacó teve com Lia, sua primeira esposa, sua primeira mulher, e as duas servas das suas esposas. Versículo 10, ele encontrou uma terra, já foi. Versículo 11, como uma águia desperta a sua ninhada, se agita sobre as suas crias, estende as suas asas, toma-os, leva-os sobre as suas asas. Versículo 12, só o Senhor o guiou, e não houve com ele nenhum de Deus estranho. Então, só Deus guiou Jacó, não houve com ele nenhum Deus estranho. Mesmo porque Raquel tentou usurpar, tentou levar os deuses ali do seu pai, mas eles foram destruídos. Versículo 3: Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra, para que pudesse comer o excremento dos seus campos. E o fez chupar o mel da rocha e azeite da rocha pedregosa. Versículo 14: Manteiga de vacas e leite de ovelhas, com gordura de cordeiros, e carneiros da criação de Baçã, e bodes com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue puro das suas uvas, Mas Jesurum engordou, e deu coices, tu engordaste, tu te engrossaste, tu te cobriste de gordura. Então ele abandonou o Deus que criou e desprezou a rocha da sua salvação. Então aqui está dizendo que depois que a pessoa engorda, ela prospera, ela fica poderosa, né? Então ela acha exatamente isso, que agora ela pode abandonar o Deus que a criou, né? E vai andar por suas próprias pernas, vai andar por seus próprios, suas próprias, o que ele acha, né? O que ele vê de acordo com os seus olhos, o que é bom para ele é o que ele vê. Então ele abandona aquele Deus que o criou, né? E vai seguir outros deuses. E aí é onde ele cai de novo na desgraça. Versículo 16: Eles o provocaram a zelos com deuses estranhos, com abominações, e provocaram a ira. Versículo 17: Eles sacrificaram a demônios, não a Deus, a deuses que não conheciam, os novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. Versículo 18: Da rocha que te gerou, te descuidaste e te esqueceste do Deus que te formou. Então,
quando a pessoa se desvia do caminho, né? Do caminho de Deus, do caminho dela, do caminho do propósito dela. Então ela passa a seguir outros deuses, como eu já expliquei aqui em outros vídeos, em vídeos anteriores. As pessoas passam a viver, a seguir outros deuses, e aí a vida dela não prospera. Ela fica feito cachorro doido, correndo atrás do próprio rabo. Ela circula em círculo e não sai do lugar. É como o povo de Israel, que precisou ficar 40 anos, né, vagando pelo deserto até chegar à terra prometida. E quando o Senhor viu isso, abandonou-os por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas. Então Moisés está prevendo lá o futuro, né? Porque é o que aqui vai acontecer com aquele povo, porque quando Moisés faz estes discursos, esses sermões, Moisés tem uma grande preocupação, é o que seria daquele povo depois que ele, Moisés, perecesse, falecesse, morresse, não pudesse mais guiar aquele povo. Será que aquele povo iria continuar seguindo os caminhos de Deus, continuar seguindo os mandamentos, as diretrizes e as leis de Deus, ou cada um ia viver a sua própria vontade, de acordo com o que eles queriam? E aí a desgraça com certeza iria, e foi o que aconteceu. A desgraça recaiu sobre o povo de Israel por diversas vezes, né? Versículo 20. Ele disse: esconderei deles a minha face e verei qual será o seu fim, porque eles são uma geração muito insubordinada, filhos em quem não existe fé. Então, não só aquela geração anterior de Israel, né, aquela geração que foi escravizada pelos egípcios, né, e aquela geração que saiu ali do Egito e precisou vagar por 40 anos até que toda aquela geração perecesse, né? E ele seguisse realmente os caminhos e os mandamentos de Deus, a nova geração, perfeito? Moisés se preocupava com o futuro das outras gerações, o que iria acontecer com o povo de Israel depois do seu falecimento, depois que aquela geração conquistasse a famosa terra prometida. Será que eles iriam continuar seguindo as leis e os mandamentos de Deus, ou iriam se perder seguindo outros deuses? Isso foi exatamente o que aconteceu. E é por isso que aquele povo sempre foi um povo que viveu oprimido, né? Sendo capturado, né? Eles me levaram a zelos com aquilo que não é Deus. Eles me provocaram a ira com suas vaidades. Eu os moverei a zelos com os que são um povo, e os provocarei a ira com uma nação tola. Versículo 22. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até as profundezas do inferno, e consumirá a terra com o seu incremento, e porá fogo nas fundações dos montes. Versículo 23. Amontoarei males sobre eles, minhas setas gastarei sobre eles. Então, o que Moisés está prevendo aqui é o que vai acontecer com o povo de Israel depois que eles atravessarem e chegarem à famosa terra prometida. As novas gerações de Israel, que serão gerações oprimidas e serão cativos, né? Serão cativos, serão servos para outros povos. Versículo 24. Eles se consumirão com fome e serão devorados com calor ardente e com amarga destruição. Também enviarei sobre eles os dentes de animais, com o veneno de serpentes do pó. Versículo 25. Por fora a espada e por dentro o terror. Destruirão tanto ao jovem como a virgem, o bebê que mama e também o homem de cabelos grisalhos. Todos serão destruídos. Versículo 26. Eu disse: eu os apanharei pelos cantos e farei cessar a sua lembrança entre os homens. Versículo 27. Se eu não temesse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se comportem de maneira estranha, para que não digam: a nossa mão está alta, e o Senhor não fez tudo isto. Versículo 28. Porque eles são uma nação vazia de conselhos, e nem há nenhum entendimento neles. Então é bem interessante todas essas passagens, esses versículos, porque o que diz, né, o que tudo está dizendo, né, é quando a pessoa ela se desvia do caminho de Deus. Então ela se desvia do caminho de Deus, ela se perde,
né? Na sua mente, na sua consciência, ela se perde do caminho. E aí o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai entrar em desgraça. Vai ser uma ruína a vida dela. A vida dela vai ser um eterno andar em círculo. Andar em círculo. É a corrida dos ratos, onde corre, corre, corre e não sai do lugar. Por quê? Porque ela se perdeu. Ela se perdeu, a sua mente está totalmente perdida. Versículo 29. Ó, se fossem sábios para que entendessem isto, para que considerassem o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e dois colocarem 10.000 em fuga, exceto se a sua rocha os tivesse vendido e o Senhor os tivesse encerrado? Então, como pode 1000, né? 1000, como pode 100 correr de 1000, né? Como poderia um só perseguir 1000? Como poderia um só perseguir 1000 e dois colocarem 10.000 em fuga? Se não fosse, né? Com a força, com o poder, com a bênção de Deus. Pois a sua rocha não é como a nossa rocha, e até os nossos inimigos são juízes. Versículo 32. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, e os seus cachos são amargos. Versículo 33. O seu vinho é o veneno de dragão e o cruel veneno de víboras. Então, o seu vinho é o veneno de dragões e o cruel veneno de víboras. Então, são aquelas pessoas que não seguem os mandamentos, né? E tudo que ela faz é uma desgraça, é uma abominação para Deus. É uma abominação para Deus. Versículo 34. Não está isto armazenado comigo e selado entre os meus tesouros? Não está isto, né? Isto é uma pergunta, né? O seu vinho é o veneno de dragões e o cruel veneno de víboras. Aí no versículo 34 diz assim: não está isto armazenado comigo e selado entre os meus tesouros? Versículo 35. A mim pertence a vingança e a recompensa. O seu pé deslizará no devido tempo, porque o dia da sua calamidade é chegado, e as coisas que virão sobre ele se apressam. Então, a mim pertence a vingança, é a recompensa. O seu pé deslizará no devido tempo, porque o dia da sua calamidade é chegado, e as coisas que virão sobre ele se apressam. Então, aqui o que diz exatamente aqui porque o que diz é exatamente isso, que aquela pessoa que anda na maldade, na iniquidade, que vive fazendo mal, né, que vive perseguindo as outras pessoas, tudo isso, cedo ou tarde ela vai deslizar, cedo ou tarde o seu pé vai deslizar. Perfeito? Então a mim pertence a vingança, é a recompensa. O seu pé deslizará no devido tempo, porque o dia da sua calamidade é chegado. O dia da sua calamidade é chegado, e as coisas que virão sobre ele se apressam. Versículo 36. Portanto, o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se acabou e que não existe ninguém preso ou deixado. Então, o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá pelos seus servos, quando vir o que o seu poder se acabou e que não existe ninguém preso ou deixado. Versículo 37. Ele dirá: onde estão os seus deuses, a sua rocha em quem confiava? Então, onde estão os seus deuses e a sua rocha em quem você confiava? Que comeu a gordura de seus sacrifícios e bebeu o vinho das suas ofertas de bebidas. Levantem-se e vos ajudem e sejam a vossa proteção. Então, onde estão os seus deuses, né? A sua rocha em quem confiava, que comeu a gordura de seus sacrifícios e bebeu o vinho das suas ofertas de bebida. Levante-se e vos ajude e sejam vossa proteção. Vede agora que eu sou ele, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Tampouco existe alguém que possa escapar da minha mão.
Então, onde estão os seus deuses? Onde estão aquelas pessoas onde estão os deuses onde você confiava, quando você estava por cima e agora que você está por baixo, agora que você caiu em desgraça, então ajudem, onde estão seus deuses para vos ajudar? Eu mato e faço viver, eu firo e eu curo. Este é o verdadeiro Deus. Porque ergo minha mão para os céus e digo, eu vivo para sempre. Porque eu ergo a minha mão para os céus e digo, eu vivo para sempre. Versículo 41. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão tomar o juízo, trarei vingança aos meus inimigos e recompensarei os que me odeiam. Então trarei vingança aos meus inimigos e recompensarei os que me odeiam. Versículo 42. Farei minhas setas bêbadas de sangue, e minha espada devorará a carne, e isso com o sangue dos mortos e dos cativos, desde o princípio das vinganças sobre o inimigo. Versículo 43. Alegrai-vos, ó nações, com o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e trará vingança aos seus adversários, e será misericordioso com a sua terra e para o seu povo, Versículo 44. E Moisés saiu e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. Então Moisés saiu lá do tabernáculo, e falou, né? Ou seja, Moisés estava recebendo todas essas instruções, este cântico de Deus, perfeito? Então Moisés saiu e falou a todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséia, filhos de Num. Então, aos ouvidos do povo, Moisés falou todas as palavras deste cântico que foi transmitido ali por Deus. Versículo 46. E disse a eles, concentrai vossos corações em todas as palavras que testemunho entre vós neste dia, que ordenareis que os vossos filhos observem e cumpram todas as palavras desta lei. Então, é interessante notar que aqui Moisés tinha toda uma preocupação, né, nesses sermões, nesses 3 sermões, esses 3 discursos que ele fez ali para o povo de Israel, quando eles estavam acampados ali nas planícies de Moabe. Então ele tinha toda uma preocupação do que seria, como seria o futuro daquele povo, o povo de Israel. E por mais que ele tivesse a preocupação, estivesse passando tudo isso antecipadamente para o povo ali, mesmo assim, aquele povo caiu em ruína, caiu em desgraça. Mesmo assim, aquele povo foi conquistado, reconquistado, foi escravizado novamente, virou servo, foi para o cativeiro, perderam suas terras e tudo mais. Mesmo assim, mesmo Moisés alertando para que aquele povo não se desviasse do caminho de Deus, dos mandamentos, dos ensinamentos de Deus, mesmo assim aquele povo teimou, mesmo assim, aquele povo desobedeceu e caiu em desgraça. Mas por que isso acontece? Porque é uma questão humana, o ser humano é assim e nada vai mudar. Contra os reinos, contra os impérios, né, já passaram aqui sobre a terra e ruíram e caíram em desgraça por causa da soberba humana. Que do ser humano achar que ele pode resolver tudo, que ele pode fazer tudo, que ele não tem que seguir a ninguém, que ele não tem que ouvir a ninguém, que é ele que faz, ele que é poderoso, ele que é o todo-poderoso, sendo que ele não é nada, sendo que nós não somos nada. Então é uma questão humana, o ser humano é assim, então de nada adianta, pode falar Deus, pode falar Moisés, pode falar Arão, não adianta, o ser humano é assim, o ser humano vive dessa maneira, ele nasceu para viver assim, infelizmente. Um exemplo, né, que Deus deixa bem claro lá nos 10 mandamentos é o exemplo, né, que infelizmente o povo de Israel nunca cumpriu, que é o mandamento não matarás. Não matarás. O povo de Israel sempre viveu envolvido em guerras, em morte, em matança e em maldade. E isso não agrada a Deus. Porque você tem que saber em que Deus você acredita. Você acredita no Deus da vida ou no Deus da morte? Então, cada um faz a sua escolha. Eu acredito no Deus da vida e sei claramente que Deus não fez ninguém para andar matando ninguém. Mas já aconteceu lá o pecado original, onde Caim matou Abel, né? Ou seja,
E aí tem toda essa maldade, toda essa desgraça aí no mundo. Versículo 47. Porque não é uma coisa vã para vós, porque é a vossa vida, e por isto prolongareis os vossos dias na terra, que vais passar o Jordão para possuir. Então, porque não é uma coisa vã, todas essas palavras não são vãs, não são coisas vãs para vós, porque é a vossa vida, e por isto prolongarei os vossos dias na terra. Ou seja, quanto mais você adquire sabedoria, mais você prolonga os seus dias na terra. Versículo 48. E o Senhor falou a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe este monte de Abarim até o monte Nebo, que está na terra de Moabe, que está diante de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que deu aos filhos de Israel como uma possessão. Então, naquele mesmo dia, quando Deus transmite esse cântico ali para Moisés, e Moisés juntamente com Oséias, né? E Moisés, juntamente com Moisés, filho de Nun, transmite ali para o povo de Israel. Deus também manda Moisés subir, né? O Senhor falou a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe este monte de Abarim até o monte Nebo, que está na terra de Moabe, que está diante de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que dou aos filhos de Israel como uma possessão. Versículo 50. E morrerás no monte que subirás, e te reunirás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Ó, e foi reunido ao seu povo. Então Deus ordena para que Moisés suba até o monte Nebo, onde ali ele vai contemplar toda a terra de Canaã, toda aquela terra que Deus deu ali para os filhos de Israel, os filhos de Israel. Perfeito? E lá você morrerá, e no monte Nebo Moisés perecerá, e se juntará ao seu povo, como Arão, seu irmão, fez. Versículo 51. Porque transgrediste contra mim entre os filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificaste no meio dos filhos de Israel. É porque o Moisés se levantou, ele ficou muito nervoso, muito raivoso, e Deus tinha dado uma ordem para que ele desse apenas uma pancada na pedra, mas Moisés feriu a pedra ali com várias pancadas até a água sair, porque Moisés estava muito nervoso, e é por isso que ele ficou irado, né? E Deus, né, proclamou um castigo para ele, que seria ele não poder entrar na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel. Versículo 52. Mas verás a terra diante de ti, mas não irás à terra que dou aos filhos de Israel. Este foi o versículo 52, último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos. Veja como é muito interessante, né? Ou seja, Deus, juntamente com Moisés, estão advertindo aquele povo, estão dizendo: ó, lá no futuro vocês vão ser uma geração soberba, uma geração que acha que é toda poderosa, que não precisa de Deus mais para nada, não precisa mais se ajoelhar, nem orar, nem nada. Então vocês acham que agora vocês são todos poderosos, mas outras nações se levantarão contra vocês e vão escravizar vocês, vão tomar suas terras, vão colocar vocês em cativeiros. Por quê? Por causa da desobediência, da soberba, né? Da pessoa achar que ela não precisa de Deus para nada, que ela já tem tudo e ela pode fazer tudo sozinho. Então lá no futuro vai acontecer isso, isso e isso com vocês. E mesmo assim, o que acontece com aquele povo futuro, né? Eles se esquecem de Deus, se esquecem do caminho, começam a se desviar do caminho e ir para outros caminhos, seguir outros deuses. O que vai acontecer com eles? Eles vão cair na ruína, vão cair na desgraça, vão ser escravizados novamente. Mas mesmo assim ninguém dá ouvidos.
Ninguém dá ouvidos. Por quê? Porque isso é uma questão humana. O ser humano é assim, não adianta. O ser humano é todo errado e não tem o que fazer. É só você acompanhar a história aí desde os primórdios da humanidade. Sempre foi assim, sempre foi iniquidade, maldade, ruína, pecados, tudo que é ruim. O ser humano se envolve com tudo que é ruim. É claro que isso é uma parte, né? É uma parte da humanidade. Não estou generalizando, não estou dizendo que sejam todos assim, mas uma boa parte da humanidade é assim. Então, esta foi a nossa leitura de hoje. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final aqui do nosso vídeo, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha vida plena, com paz espiritual, riqueza, sabedoria, muita alegria, muita paz e muito amor na sua vida e de todos os seus parentes. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho aí de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa. Se inscreva aí no nosso canal. Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu like, o seu sinalzinho ali de gostei, a mãozinha de positivo. Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Motivação, paz espiritual, alegria, prosperidade e riqueza para a vida de mais e mais pessoas. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!